Olha só, pessoal, sabe que tão difícil quanto analisar, diagnosticar uma situação de trabalho é nós propormos soluções adequadas para os diversos problemas em ergonomia. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o levantamento manual de cargas e algumas ações que você pode tomar para melhorar as condições de trabalho, adequar as situações da empresa à nova NR17 e estar sempre em consonância, né, com as melhores práticas, principalmente porque é muito difícil nós encontrarmos conteúdos que nos orientem para as intervenções em ergonomia e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala prevencionista, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Thiago Pegatin. Hoje nós vamos falar sobre o levantamento manual de cargas e é um dos conteúdos que nós abordamos no nosso curso gratuito que é o Desvendando a NR17. Se você ainda não fez, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque provavelmente em breve as inscrições estarão encerradas, porque nós tivemos uma enxurrada, né, de inscrições e é um curso muito completo que aborda item por item da NR17, tá legal? Então esse vídeo faz parte desse conteúdo e eu vou deixar o link aqui gratuito para você se inscrever e conhecer, tá legal? Bora lá então, pessoal, direto para o nosso conteúdo, sem enrolação, como sempre, né? Eu vou mostrar aqui alguns pontos da NR17, mas o nosso intuito não é ficar falando só sobre a norma, mas o que você pode fazer de fato para poder colocar as intervenções no seu ambiente de trabalho de acordo com o que diz a NR17. Nós veremos que tem vários pontos aqui que dá para a gente abordar, né, nas nossas análises em ergonomia, não só no diagnóstico, mas principalmente, né, colocando recomendações, intervenções que podem fazer a diferença para os trabalhadores, para as empresas, deixar o ambiente de trabalho mais adequado para o dia a dia, tá legal? Primeira coisa, né, é que não deverá ser admitido, né, o transporte manual de cargas cujo peso seja suscetível de comprometer a saúde do trabalhador. Então aqui nós temos um primeiro ponto, né? Para que nós tenhamos uma atividade segura, as cargas não podem comprometer a saúde dos trabalhadores, né? Os pesos, a forma com que isso acontece. E aqui nós temos uma primeira grande dificuldade, porque na norma, na NR17, você não vai encontrar, né, nós não encontramos, qual é o peso, né, o limite de peso recomendado. Isso está ligado aos métodos que você utiliza para determinar qual é a carga segura, né, para que você possa orientar nos ambientes de trabalho. Existem algumas regras, né, alguns métodos trazem variáveis distintas, mas de uma forma geral, nós temos que trabalhar isso junto, né, com os colaboradores, identificar isso junto com os colaboradores e muito mais do que identificar qual o peso da carga, identificar todas as situações, né, todas as circunstâncias pelas quais, né, acontece o levantamento manual de cargas. E a carga, né, suportada por uma trabalhadora mulher ou trabalhador menor de idade, ela deve ser menor, né, de acordo com a lei, segundo as próprias regras práticas, né, do levantamento manual de carga. Mas vamos passar aqui, ó, para a gente começar a entender os requisitos da norma. Aqui no item 17.5.2, né, os locais para pega e depósito de cargas a partir tanto da EP quanto da ET, né, depende aí de qual estratégia você esteja utilizando, devem ser organizados de modo que as cargas, acessos, espaços para movimentação, altura de pega, disposição, não obriguem o trabalhador a realizar flexões, extensões, rotações excessivas do tronco ou outros posicionamentos que podem vir a agravar a saúde do trabalhador. Então, quando você está projetando o seu ambiente de trabalho, você deve pensar que toda vez que o trabalhador, para realizar o levantamento manual de cargas, ele precisa realizar flexões excessivas, elevações de braço acentuados, rotações de tronco, além do fator carga, você tem o fator biomecânico agindo fortemente. Então, o que acontece é que cargas ao nível do solo, ou muito altas, né, cargas que a pessoa precisa girar, né, com o tronco para poder manusear esse objeto, eles tendem a ser movimentos nocivos para a nossa coluna vertebral, em especial para a nossa coluna lombar, tá? E as cargas e equipamentos elas devem ser posicionados o mais próximos possível do trabalhador. Então aqui já temos uma outra regra, né, que nós vamos encontrar um fator para diagnóstico logo na sequência, é que as cargas devem estar próximas ao trabalhador. O trabalhador deve ter condições de se aproximar dessa carga para poder realizar o levantamento. Toda vez que eu tenho que levar uma carga, né, à frente, né, que ela fique distante do meu corpo, isso vai aumentar esse braço de alavanca e, por consequência, vai levar
um desconforto ou um risco maior para a nossa coluna, justamente por conta desse movimento que está sendo executado, tá? Então é importante que o trabalhador ele consiga se aproximar dessa carga, tá? Para que ele possa efetuar o levantamento com segurança. Outra coisa, nessa questão da distância, a norma traz um item que é bem claro, né? Toda vez que ela estiver acima de 60 centímetros, nós teremos uma condição de risco já iminente, né? Então, esse trabalhador não pode carregar uma carga muito distante, né? Esse braço de alavanca ele tem que ser menor do que 60 centímetros. E nós temos que pensar isso não só quando o trabalhador está com a carga na mão. Toda vez que ele vai fazer um levantamento, né, que ele vai efetuar um levantamento, ele precisa pegar uma carga distante, ou ele precisa posicionar os braços acima do tronco de uma forma distante, eu estou infringindo, né, essa regra e, por consequência, colocando esse trabalhador numa situação de risco, tá? O transporte e descarga de materiais feitos por impulsão ou vagonetes, né? Nesse caso, né, toda vez que eu tenho que empurrar ou puxar cargas, eu devo avaliar a distância, né, a pega. Mas pensando aqui, né, quais são as ações que você poderia tomar para melhorar essa condição do trabalho de empurrar e puxar cargas? A primeira delas, empurrar, em geral, é melhor do que puxar, tá? Pelas regras, né, ou os métodos que existem, nós temos uma condição de desempenho de força maior quando nós empurramos do que quando nós puxamos uma carga. Às vezes não dá, né? De repente, se você está trabalhando com uma paleteira manual, muitas vezes você tem que puxar essa carga. Quando nós temos que fazer esse ajuste, né, no ambiente de trabalho, nós temos que observar algumas coisas. Toda vez que a pega, né, ela estiver numa altura mediana, e aí quando eu digo altura mediana, ela vai estar próxima ali de 1 metro, né? Dependendo do método, existem algumas regrinhas ali específicas para vocês, tá? Mas quando ela estiver próximo de 1 metro, 90 centímetros, em geral a pega ela é melhor. Se ela for uma pega muito alta ou muito baixa, ela também tem risco de comprometer mais a saúde do trabalhador ou ter uma capacidade menor para gerar força, né, durante a atividade. Outra coisa, observe a condição do solo. Se o solo é irregular, se eu tenho rampas, né, para poder movimentar essa carga, se essas vias de transporte elas estão obstruídas, né, se elas não estão adequadas, o trabalhador precisa desempenhar mais força. Então vejam que existe uma série de variáveis que nós podemos levar em consideração, nós devemos levar em consideração, não só para estabelecer o diagnóstico, mas principalmente pensando nas recomendações, tá? Se eu conseguir diminuir a distância percorrida, ter rodízios, né, as rodas do equipamento, elas devem estar adequadas para o transporte, são situações que vão melhorar a condição de transporte de carga dos trabalhadores quando nós estamos falando de empurrar e puxar cargas, tá bom? Agora, a norma, a NR17, ela trouxe uma mudança importante quando se trata de recomendações, intervenções no ambiente de trabalho. Então veja que o item 17.5.4, aqui está pequenininho no slide, mas eu vou falar para vocês, tá? Quando nós temos a movimentação manual de cargas, devem ser adotadas uma ou mais das seguintes medidas de prevenção. Então, toda vez que a gente tem o termo, né, eu sempre comento aqui, o termo devem é porque nós temos uma obrigação legal. Então nós precisamos, né, no transporte manual de cargas, encontrar, sugerir, recomendar uma ou mais das seguintes medidas de prevenção, tá? Então, na verdade, nós precisamos ter pelo menos 2 medidas, né? Primeiro delas, né? Quando que a gente vai utilizar uma medida de prevenção? Quando o meu projeto, ele resolve o problema, ele resolve aquele perigo. Então, se eu tenho meios técnicos facilitadores, o meu projeto, ele está adequado, teoricamente eu não preciso de mais outras adequações, tá? Então, eu consegui com uma medida de engenharia, um projeto de adequação, resolver essa situação da movimentação manual de cargas. Fora isso, nós temos que ter medidas que a gente chama de paliativas, que vão reduzir o risco, reduzir a exposição, a severidade, e elas estão, boa parte delas está listada aqui na NR17, tá? Primeira delas, né? Adequar as situações em que acontecem esse levantamento. O peso, né, dessa carga. A gente já viu ali atrás as condições relacionadas à dimensão, à distância do transporte, né, com essa carga. De preferência, limitando, né, aqui no item C, ó, a duração, a frequência, o número de movimentos. Então veja bem, quando você aplica um método qualquer, vamos supor que você aplicou lá o método NIOSH.
ou aplicou o KIN, né, para o levantamento de cargas. Nós temos ali alguns parâmetros que são avaliados, que é justamente isso, a frequência, como é a qualidade da pega, qual é o peso da carga, a dimensão, as alturas em que isso acontece. Então, antes de você mexer no peso da carga, que normalmente às vezes a gente pensa sempre assim, né? Tem que limitar o peso, né? O limite de peso recomendado é tanto, o limite de peso é tanto, sendo que dependendo do método que você utiliza, isso pode variar. O que nós temos que focar são, primeiro, nas medidas que vão reduzir esse esforço biomecânico das nossas estruturas. Será que eu tenho levantamentos ao nível do solo? Se eu tenho levantamentos ao nível do solo, eu provavelmente tenho que fazer uma flexão de coluna para poder realizar o levantamento de cargas. Então eu devo eliminar, ou pelo menos reduzir, o número de levantamentos ao nível do solo. Será que eu tenho levantamentos que ultrapassam o nível dos ombros, né? Os braços precisam passar da linha de 90 graus dos ombros? Se eu tenho isso, provavelmente eu também tenho um esforço maior. Rotações de tronco, né? Então, essas medidas, né, a carga distante, uma carga que seja uma pega boa, todas essas medidas elas estão relacionadas não ao peso da carga, mas elas vão refletir no limite de peso recomendado. Se eu tenho condições adequadas, ou o mais adequado possível, né, para o levantamento de cargas, teoricamente a quantidade de peso que é permitido que uma pessoa levante, ele vai ser maior. Se tiver numa área ótima, né, justamente aqui à frente, né, o que a gente chama de uma área boa, né, de levantamento de cargas. Uma carga que está acima do nível dos joelhos e está abaixo do nível dos ombros, né? Mais ou menos próximo à linha da cintura. É uma altura bacana para a gente ter como referência. Independente do método, a maioria deles considera isso, né? Que uma carga que está mais ou menos na altura da cintura do trabalhador, ela está adequada para o levantamento, tá? E pensar nessa questão das distâncias, né? Quanto mais eu reduzir distâncias que eu tenho que percorrer com a carga na mão, também menor vai ser a sobrecarga ao longo de um dia. E outra coisa, vamos supor que nenhuma dessas medidas ela foi suficiente para reduzir o nível de risco ao ponto, né, ao grau que você gostaria. Então nós temos que reduzir também a exposição das pessoas. E aí como que nós fazemos isso? Com pausas, com rodízios, né, alternância de tarefas, isso é importante para que nós possamos tirar aquele trabalhador que hoje, de repente, faz 8 horas do levantamento de cargas, para que ele possa fazer, de repente, meia jornada, né, com o levantamento de cargas e a outra metade da jornada com outras atividades que não o levantamento manual de cargas, tá? Se não é possível, né, de nós fazermos isso, determine um tempo para que isso aconteça na forma de pausas, né? Essa recuperação muscular, ela aconteça na forma de pausas. Eu não gosto muito da questão de limitar o tempo exatamente da mesma forma para todas as atividades. Eu acho que isso não funciona. Eu gosto muito de deixar isso livre, né, a escolha do trabalhador, o momento que ele decide parar, e eu sei que muitas vezes isso não é possível. Então, depende, na tarefa A, é importante que você pare, por exemplo, por 10 minutos a cada 1h30. De repente, na tarefa B, você precisa de um tempo maior ou um tempo menor a cada 2 horas, 2h30. Mas é importante que você defina isso na sua avaliação ergonômica, tá? Em que momentos essas pausas elas devem acontecer e de que forma elas também devem ocorrer, é claro, né? Sempre casando isso com os dados do processo, porque também você não pode colocar uma faca no pescoço da empresa e falar assim, ó, tem que ser dessa forma, senão tá tudo errado. Não é assim que funciona, tá? É importante que nós consigamos, né, fazer a melhor adequação possível de acordo com aquelas características que se apresentam naquele momento, até porque se você focar, por exemplo, só no projeto, ó, aqui precisa de um dispositivo auxiliar para movimentação manual de cargas. Ótimo, a empresa sabe que precisa, isso faz parte do escopo de trabalho, mas isso vai acontecer de repente daqui 2 anos. Até lá a gente não vai fazer nada, né? Então nós temos que ter uma solução que é chamada de ideal e aquelas soluções que são paliativas, aquelas que são alternativas a essa solução que resolve, né, de fato o problema, tá? E mais ainda, né, a norma também diz aqui muito claramente que nós precisamos treinar as pessoas, nós precisamos orientar as pessoas quanto a essa questão do levantamento manual de cargas, da movimentação manual de cargas, né, não só o levantamento. Então todo trabalhador, ó, que tem um trabalho não eventual, e aqui é muito importante, né, a obrigação é para aqueles trabalhos que são rotineiros, mas nada impede que você faça também para os trabalhadores eventuais, tá? Que eles devem, né, receber orientações quanto aos métodos de levantamento, carregamento e a disposição de cargas, né? Então é justamente passar para o trabalhador
que ele tem que estar sempre próximo da carga, que essa carga não deve estar distante durante o transporte, que ele deve evitar as rotações de tronco, as flexões de tronco, né? Se possível, utilizar a força, né, dos membros inferiores. Então, toda orientação, educação e treinamento é importante em todas as situações de trabalho. As pessoas precisam estar orientadas quanto aos riscos que estão presentes no ambiente de trabalho, não só por exigência da NR 17, mas todas as outras normas, em especial a NR1. As pessoas então precisam estar orientadas e saber de fato como que isso pode ser melhorado, porque isso vai favorecer, inclusive, não só no seu diagnóstico, como nas recomendações. Se você traz as pessoas para dentro desse processo de avaliação, provavelmente as soluções também vão sair dali. As pessoas vão dizer exatamente, ó, aqui seria bom que fizesse isso, aqui seria bom que fizesse aquilo. Pode ser que ele não tenha todas as soluções, né? Mas ele vai te dar diretrizes muito boas para você determinar qual é a melhor solução para aquelas situações de trabalho, tá? Então, mais do que mostrar a questão do diagnóstico, eu quis focar a nossa aula de hoje justamente nessa questão das recomendações, das intervenções que você pode realizar, né, no seu ambiente de trabalho, que você pode sugerir com base, inclusive, na NR17, e justamente para que você tenha condições de trabalho mais seguras, né, para que as pessoas tendo maior produtividade, as empresas também tenham, né, uma maior produtividade e a gente consiga ter um ambiente mais saudável dentro das empresas. Lembrando que o levantamento manual de cargas, né, as atividades de movimentação manual de cargas ainda são um dos principais responsáveis pelos riscos, né, encontrados no ambiente de trabalho e também por algumas lesões relacionadas ao trabalho que incapacitam, né, ou geram tantos problemas e custos aí às empresas, ao governo, aos trabalhadores e assim por diante, tá legal? Então é isso, pessoal. Lembrando que o link para a inscrição, né, no nosso curso gratuito, que é o Desvendando a NR17, ele está aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que as inscrições elas são por tempo limitado, né? Então provavelmente se você estiver vendo esse vídeo logo no lançamento, elas estarão disponíveis, mas pode ser que em algum momento, né, elas estarão encerradas porque a demanda realmente é muito grande, tá? Então fica aqui na descrição, é gratuito, você não perde nada por participar, na verdade você só ganha um curso com certificado, inclusive. E se esse vídeo, né, se essa aula foi interessante, eu vou te pedir duas coisas, né? Primeiro que você confira a sua inscrição no canal para receber todas as informações, receber sempre essas aulas, esses conteúdos que nós publicamos aqui semanalmente. E se esse vídeo foi interessante, não saia dele sem deixar um gostei, que ajuda muito aqui na divulgação do canal. Na verdade, nos informa, inclusive, se esse vídeo foi interessante, se esse tipo de conteúdo é interessante e direciona quais os novos conteúdos e aulas que nós vamos trazer aqui para o canal, tá legal? Agradeço mais uma vez a sua participação, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!